meu povo, tudo bem? Vamos aprender a fazer balanceamento de equações químicas hoje? Vamos lá! Vamos relembrar a equação química? A equação química é a representação da reação química, ou seja, é a reação química de forma escrita. Nós temos os reagentes, que são as substâncias que vão reagir entre si. Os reagentes vêm antes da flecha, que representa a reação química, e logo após a flecha vêm os produtos, que são as novas substâncias químicas formadas. Por exemplo, o gás hidrogênio, H2, reage com o gás cloro, Cl2, para formar o ácido clorídrico. Nós já estudamos também que, pela lei da conservação das massas, proposta por Lavoisier, nas transformações químicas, a matéria não é criada e nem destruída, é apenas transformada. Ou seja, a quantidade dos reagentes tem que ser igual à quantidade dos produtos. Vamos analisar outro exemplo. Aqui temos o ferro reagindo com o enxofre e resultando no sulfeto de ferro 2. Vemos nessa reação que a quantidade de ferro e enxofre nos reagentes é igual à quantidade nos produtos. Um outro exemplo que nós temos é a reação do gás hidrogênio com o gás cloro, que é a mesma reação que a gente viu agora há pouco, né? Porém, vemos aqui que temos 2 hidrogênios e 2 cloros nos reagentes, mas apenas um hidrogênio e um cloro nos produtos. Nesse caso, vemos que essa equação não está de acordo com a lei da conservação das massas, porque temos menos átomos de hidrogênio e cloro nos produtos do que nos reagentes. Uma molécula de HCl possui apenas um hidrogênio e um cloro. Por isso, para igualarmos a quantidade dos reagentes, que são 2 hidrogênios e 2 cloros, precisamos de 2 moléculas de HCl. Notem que eu não mexi na composição da molécula, apenas na quantidade dela. Agora sim, as duas equações acima estão balanceadas. Como eu falei antes, para balancear uma equação química, nós não podemos mexer na composição da molécula, ou seja, nos seus índices. O índice é esse númerozinho que vai do lado direito do símbolo do elemento e que indica a quantidade de átomos desse elemento na molécula. Para balancear a equação química, nós podemos somente mexer nos coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos, que nada mais são do que a quantidade das moléculas ou substâncias da equação química. Portanto, lembre-se, o índice nunca pode ser alterado, somente o coeficiente. Então, relembrando, a quantidade de reagentes e de produtos tem que ser sempre igual. Vamos praticar um pouquinho. Nessa equação, temos o fósforo reagindo com o oxigênio, resultando em pentóxido de difósforo. Porém, vemos que a equação não está balanceada, pois temos quantidade de reagente diferente dos produtos. Para facilitar nosso trabalho, vamos usar um macetinho. O macete do macho. Isso mesmo, macho. Nós vamos começar o balanceamento pelos metais. Vamos analisar o elemento por elemento, ok? Depois, nós passamos para o balanceamento dos ametais, depois para o carbono, daí para o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Como falei, esse é um macete para facilitar a nossa organização na hora do balanceamento. Porém, em alguns casos, teremos que fazer alguns ajustes. Só para lembrarmos quem é quem na tabela periódica, os metais são aqueles em verde,
os ametais em amarelo e dentro dos ametais estão o carbono e o oxigênio, mas eles são analisados separadamente, ok? E o hidrogênio é o isoladão lá em cima. Então, partiu balancear. Vamos separar os reagentes dos produtos. Começando pelo metal da equação, o fósforo, temos 4 nos reagentes e 2 nos produtos. Quantidades diferentes têm que balancear. Então, fazemos o seguinte, o valor maior é dividido pelo menor. E daí o resultado vai ser o coeficiente que vai ser colocado do lado da molécula que tem menos fósforos. Portanto, o maior é dividido pelo menor, nós vamos ter 4 divididos por 2 e o coeficiente vai ser 2. Esse 2 vai como coeficiente do P2O5. Detalhe, o coeficiente multiplica todos os elementos da molécula, porque nesse caso você tem 2 moléculas de P2O5. Agora, então, temos 4 fósforos nos reagentes e 4 nos produtos. Vamos para o oxigênio. Nós temos 2 nos reagentes e 10 nos produtos. Lembre que o coeficiente 2 multiplicou a quantidade de oxigênios. Quantidades diferentes têm que balancear. Então, o maior vai ser dividido pelo menor. E o coeficiente vai ser 5. Ele vai lá para o lado da molécula de oxigênio e multiplica a quantidade de átomos de oxigênio, ficando com 10 e fazendo com que a equação fique balanceada. Outra equação, Cl2, gás cloro, mais NaBr, brometo de sódio, reagindo que dá cloreto de sódio mais Br2. Começando pelo metal. O sódio tem um de cada lado, então ele está balanceado, né? Não vamos mexer nele, por enquanto. Agora os ametais. Nós temos 2, temos o cloro e o bromo. Vamos escolher o cloro. Temos 2 cloros nos reagentes e 1 nos produtos. Para balancear, nós dividimos o maior pelo menor e o coeficiente 2 vai para o lado da molécula de NaCl, do cloreto de sódio. Só que deu ruim aí. Por quê? Porque o sódio já estava balanceado, né? Agora ele desbalanceou. Então, agora a gente vai ter que voltar lá e balancear o sódio, certo? Então, agora, nos produtos, nós temos 2 sódios. Então, divide o maior pelo menor e nós vamos ter o coeficiente 2, que irá para a molécula de brometo de sódio. O sódio está balanceado e agora, por último, nós vamos pegar o bromo, que também já está balanceado, né? Ele tem 2 em cada lado, então agora a nossa equação ficou balanceada. E o último exemplo que eu quero passar para vocês é o BaCl, cloreto de bário, reagindo com sulfato de alumínio, dando origem ao sulfato de bário mais o cloreto de alumínio, ok? Está tudo desbalanceado, a não ser o bário. O bário é um metal, porém, a gente não vai começar por ele, porque vocês vão ver que no decorrer do balanceamento ele vai desbalancear. Então, nós vamos começar pelo outro metal, que é o alumínio. Temos 2 nos reagentes e 1 nos produtos. Dividindo o maior pelo menor, nós obtemos o coeficiente 2, que vai lá para o lado da molécula de cloreto de alumínio. O segundo elemento a ser balanceado não será o bário ainda. O segundo elemento a ser balanceado vai ser o cloro, um ametal. A gente vai mudar um pouquinho a ordem do nosso macetinho lá, tá? Nós temos 2 cloros nos reagentes e 6 nos produtos, porque o coeficiente 2 multiplicou a quantidade de cloro da molécula, certo?
Dividindo o maior pelo menor, obtemos o coeficiente 3, que vai lá para a molécula de cloreto de bário. Agora sim, vamos balancear o bário. Temos 3 nos reagentes e temos 1 nos produtos. Dividindo o maior pelo menor, obtemos o coeficiente 3, que irá lá para a molécula de sulfato de bário. Agora, podemos balancear o próximo ametal, que é o enxofre. Porém, muita atenção aqui. Quando temos uma molécula dentro de parênteses e um índice do lado de fora, esse índice vai multiplicar todos os elementos da molécula de dentro, assim como o coeficiente multiplica todos os elementos da molécula também, tá? Então, nós vamos ter 3 enxofres nos produtos, nos reagentes, desculpe, e 3 também nos produtos, assim como nós teremos 12 oxigênios nos reagentes e 12 oxigênios nos produtos, ok? Você viu que não são todos os casos que a ordem do macho, lá o nosso macete, né, facilita o balanceamento, mas que ele ajuda a gente se organizar nesse processo, ajuda, né? É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. A prática vai levar à perfeição, tá? Bem, então nós ficamos por aqui e qualquer dúvida, deixe sua pergunta que eu terei o prazer de responder, ok? Beijo a todos e até a próxima aula.